Para que possamos compreender a hipertensão arterial e os aspectos que envolvem a prevenção e o tratamento dessa doença, é necessário que a gente compreenda os mecanismos que envolvem a regulação da pressão arterial no organismo. Como é que acontece a regulação da pressão arterial no nosso organismo? Bom, a pressão arterial ela é o resultado do produto entre o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. O que é o débito cardíaco? Nada mais é do que a quantidade de sangue que é ejetada pelo coração para dentro dos vasos sanguíneos a cada minuto. Consequentemente, o débito cardíaco está muito relacionado com o volume sanguíneo circulante. Já a resistência vascular periférica está muito relacionada com a resistência que as arteríolas fazem à passagem do sangue. Como nós discutimos anteriormente, a grande maioria dos casos de hipertensão são de causas desconhecidas. 95% dos casos de hipertensão arterial nós não sabemos a causa. É o tipo de hipertensão primária, essencial. Entretanto, é razoável supormos que uma série de pequenas alterações nos mecanismos de controle da pressão arterial possam estar acontecendo e isso pode estar contribuindo para o acontecimento desse tipo de hipertensão arterial. Consequentemente, para que a gente faça uma abordagem eficiente, tanto preventiva quanto terapêutica na hipertensão arterial, é imprescindível que nós conheçamos todos os mecanismos envolvidos no controle da pressão arterial no nosso organismo. A regulação do fluxo sanguíneo no nosso organismo é feita por diversos fatores que envolvem mecanismos locais, mecanismos neurais e mecanismos humorais. Nessa videoaula, nós vamos tratar sobre os mecanismos locais de controle do fluxo sanguíneo. A maioria dos tecidos é capaz de controlar o fluxo sanguíneo local a partir da sua demanda metabólica, ou seja, quanto maior a demanda metabólica local, maior vai ser a vasodilatação local para promover um maior fluxo sanguíneo naquela região. Os mecanismos de controle local do fluxo sanguíneo podem ser acionados de forma rápida, aguda ou ainda de forma mais prolongada, de forma crônica. Por exemplo, de forma aguda, o metabolismo do tecido, o metabolismo local, aumenta a necessidade de oxigênio, ou seja, quanto maior o metabolismo local, maior a necessidade de oxigênio para obtenção de energia para a realização daquele metabolismo. Consequentemente, ocorre um aumento do fluxo sanguíneo local por conta dessa demanda aumentada de oxigênio. Não se sabe exatamente os mecanismos, envolvidos nesse aumento do fluxo sanguíneo por conta de uma demanda aumentada de oxigênio. Entretanto, existem duas teorias que tentam explicar como essa demanda de oxigênio pode influenciar no fluxo sanguíneo local nos tecidos. Vamos ver cada uma delas. A primeira teoria é a teoria da vasodilatação. Ela diz que, em decorrência de um aumento do metabolismo tecidual ou da demanda de oxigênio e também de outros nutrientes, vai ocorrer um aumento da velocidade e da intensidade de formação de substâncias vasodilatadoras, que são produtos do metabolismo local. Essas substâncias vão atuar diretamente nos esfíncteres pré-capilares, lá nas meta-arteríolas e nas arteríolas, promovendo vasodilatação. Algumas dessas substâncias são, por exemplo, o próprio gás carbônico produzido, os íons de hidrogênio, a adenosina, a histamina, íons de potássio, o próprio ácido lático, são todas substâncias vasodilatadoras. Promovendo essa vasodilatação, o fluxo sanguíneo é aumentado para aquela região e a concentração desses metabólitos volta aos níveis iniciais. E é isso que diz essa teoria da vasodilatação. A segunda teoria é a teoria da demanda de oxigênio. Segundo essa teoria, a musculatura vascular, ou seja, os músculos que envolvem os vasos sanguíneos, que são os músculos lisos, necessitam, assim como a musculatura esquelética, de oxigênio e de nutrientes para poderem realizar a sua função. Consequentemente, quando a demanda de oxigênio aumenta,
essa quantidade de oxigênio, ao diminuir, vai promover redução da força de contração desses músculos, fazendo com que esses músculos relaxem, promovendo a vasodilatação. Em contrapartida, quando o fluxo sanguíneo aumenta, aumentando a quantidade de oxigênio, nesse caso, os músculos voltam a ter força para atuarem, fazendo novamente a vasoconstricção. Ou seja, para essa teoria, a demanda de oxigênio, a necessidade de oxigênio vai interferir diretamente na vasomotilidade, no poder de contração e relaxamento dos músculos lisos que envolvem os vasos sanguíneos. Nós temos ainda 2 exemplos especiais de regulação do fluxo sanguíneo local, que é a hiperemia ativa e a hiperemia reativa. Na hiperemia ativa, ela vai acontecer quando você estimula a contração muscular. Por exemplo, durante os exercícios físicos, quando você está estimulando a contração muscular, vai ocorrer um aumento do fluxo sanguíneo para aqueles tecidos que foram estimulados. Já na hiperemia reativa, ela vai acontecer quando, de alguma forma, você obstrui a passagem do fluxo sanguíneo e, ao desobstruir aquela passagem, vai ter uma reação do organismo, aumentando o fluxo sanguíneo naquela região, além dos níveis anteriores à obstrução, que também acontece muito quando você realiza contração muscular nos exercícios físicos, tanto a hiperemia ativa quanto a hiperemia reativa. O controle do fluxo sanguíneo local pode acontecer ainda em decorrência dos fatores de relaxamento e constrição derivados do endotélio, ou seja, as células endoteliais que revestem os vasos sanguíneos sintetizam substâncias vasoativas que vão atuar diretamente na capacidade de contração e relaxamento das artérias, promovendo um aumento ou uma redução do fluxo sanguíneo local por um aumento do relaxamento ou um aumento da vasoconstricção. O fator de relaxamento derivado do endotélio mais importante é o óxido nítrico. O óxido nítrico ele é produzido e liberado na corrente sanguínea pelas próprias células endoteliais. Essas células são estimuladas a liberar o óxido nítrico pela força de cisalhamento exercida pelo fluxo sanguíneo nos vasos sanguíneos. Além disso, outras substâncias vasoativas, uma substância, por exemplo, vasoconstrictora, que é a angiotensina 2, também estimula a produção de óxido nítrico. Ou seja, quando aumenta a produção de angiotensina 2, que é um vasoconstrictor, a própria angiotensina 2 também vai estimular a produção de óxido nítrico, na intenção de equilibrar esse mecanismo de vasoconstricção e vasodilatação. Quando as células endoteliais estão danificadas por hipertensão crônica, a síntese e a produção de óxido nítrico ela está comprometida. Consequentemente, a vasodilatação em decorrência da produção do óxido nítrico, ela é reduzida e isso agrava ainda mais a hipertensão arterial, provocando maior lesão do endotélio, gerando um maior risco de desenvolver aterosclerose e lesão de órgãos-alvo, como rins, o coração e o cérebro. As células endoteliais também liberam substâncias vasoconstrictoras e uma importante substância, uma potente substância vasoconstrictora é a endotelina. A produção, a síntese, a liberação de endotelina nos vasos sanguíneos ocorre geralmente quando os vasos são danificados e a endotelina ela é liberada em praticamente todos os vasos sanguíneos. Porém, acredita-se que haja liberação também de endotelina nos vasos que estão danificados, ou seja, lesionados pela hipertensão arterial. Os mecanismos de controle local do fluxo sanguíneo também podem agir, como a gente já falou, a longo prazo, ou seja, quando os tecidos são estimulados cronicamente, ou seja, quando eles têm uma demanda de oxigênio e de nutrientes de forma crônica, pode acontecer um mecanismo que nós chamamos de angiogênese, que é o aumento no número de vasos sanguíneos para suprir essa demanda crônica, essa ativação crônica do metabolismo tecidual. Porém,
Para que isso ocorra, tem que acontecer uma demanda bastante elevada, ou seja, uma estimulação bastante elevada e de forma crônica do tecido que está sendo utilizado. Consequentemente, não é em pessoas comuns, em atividades comuns do dia a dia, né, em estimulação comum, que nós vamos ter esse processo de angiogênese. Nós vamos observar muito mais isso quando a pessoa passa por um processo de debilidade muito grande, como após uma cirurgia cardiovascular, ou ainda em atletas de alto desempenho físico. Ocorre uma verdadeira reconstrução vascular nos tecidos onde existe demanda aumentada de nutrientes e de oxigênio. É importante a gente ressaltar que a angiogênese ocorre tanto em jovens quanto em idosos, porém em jovens ela acontece de forma mais eficiente, tá? É importante também a gente ressaltar o papel do oxigênio nessa angiogênese, ou seja, o oxigênio também vai interferir, vai controlar o fluxo sanguíneo a longo prazo, de forma crônica, pois quanto maior for a necessidade de oxigênio e de outros nutrientes por aquele tecido, maior vai ser a estimulação de produção de fatores de crescimento vascular, aumentando a vascularização tecidual. É importante a gente ressaltar também que esse processo de angiogênese só vai acontecer quando os estímulos são máximos. Os estímulos da musculatura para a musculatura são máximos. Quando as atividades são leves, as atividades são suaves, não vai ter um estímulo suficiente para que a angiogênese aconteça. Além do aumento da capilarização tecidual em decorrência desses maiores valores do fluxo sanguíneo e da pressão arterial, as artérias sofrem remodelamento, ou seja, elas passam por um processo de alteração das suas paredes para acomodar, para atender a essa nova demanda crônica de valores de pressão arterial e de fluxo sanguíneo. Consequentemente, à medida que os valores de pressão arterial são reduzidos, essas alterações vasculares também vão sendo revertidas. Espero que você tenha compreendido. Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com você. Se você não compreendeu, se você ainda tem dúvidas sobre algum dos assuntos que nós tratamos nessa videoaula, volte e assista quantas vezes for necessário. Esse é um dos benefícios de você estudar por videoaula. Você tem a oportunidade de voltar e reassistir quantas vezes você quiser. Nas nossas próximas videoaulas, nós vamos continuar falando desses mecanismos de controle do fluxo sanguíneo e, consequentemente, da pressão arterial. E lembre-se, você é recompensado em público pelo que pratica por anos nos bastidores. Então, continue estudando, mesmo que ninguém esteja vendo. Um grande abraço e até mais!